A atual legislatura da Câmara de Indaiatuba acaba de completar 100 dias. E foram 100 dias de muitos projetos e realizações que contribuem para o desenvolvimento da cidade. A votação de projetos importantes para Indaiatuba começou na sessão de posse, já com a aprovação de 2 projetos do Executivo. Nos primeiros 3 meses do ano foram apresentadas quase 900 matérias, entre projetos de lei e indicações. Entre as mais importantes, destacam-se a liberação de mais de R$ 1.400.000 para entidades e o Refis, que ajuda o contribuinte a renegociar dívidas com a Prefeitura. A Câmara também criou o projeto Mulheres que Inspiram, programa que vai promover ações de orientação de saúde, qualidade de vida e empreendedorismo para cidadãs de Indaiatuba. Semanalmente, a Câmara vem promovendo reuniões setoriais que debatem assuntos relevantes com diferentes setores da sociedade. Foi nesses encontros que a Casa discutiu a questão da dengue, as soluções para os moradores em situação de rua, os problemas urbanísticos de Indaiatuba e as demandas dos aposentados da Prefeitura. Nesses 100 dias, tudo o que acontece no município passa por aqui. Existem muitas iniciativas de vereadores para a administração municipal. Então, mais de 700 matérias, entre indicações e projetos de lei, passaram pela Câmara Municipal nesses 100 dias. A gente tem feito reuniões setoriais aqui na Câmara. Fizemos com engenheiros, fizemos com advogados, fizemos com um grupo de servidores aposentados da Prefeitura, que estão sendo muito produtivas. O cidadão vem participando cada vez mais da atividade parlamentar, encaminhando dezenas de sugestões legislativas e administrativas para a ouvidoria da Casa. O Legislativo segue atuante nos debates regionais. No Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, nossos vereadores ocupam funções de destaque nas comissões permanentes mais importantes, representando uma população de mais de 3 milhões de habitantes. E a Câmara encerra os 100 dias com uma excelente notícia: a adoção da energia fotovoltaica, que substitui a matriz energética do Palácio Votura por uma fonte limpa, renovável e sintonizada com a pauta ambiental. E vem mais por aí. Acompanhe o trabalho da Câmara, participe e se informe pelos canais oficiais do Legislativo. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast Gente de Expressão, onde nós recebemos as principais empresas, prestadores de serviços, ou seja, aqueles que fazem a diferença em Indaiatuba. E antes de começar, logicamente, vou convidá-los mais uma vez, dia 25 de outubro, lá no Clube 9 de Julho, a mais uma edição, a 19ª, estamos perto da 20ª, hein? Ano que vem tem que ser uma festona, hein, Alan? Troféu Frutos de Indaiá está chegando aí, um grande show de encerramento com Jades e Jadson, mas teremos algumas surpresas preparadas para essa noite. Então, se você ainda não adquiriu sua mesa, não reservou seu ingresso, liga para cá. Nossos vendedores estão esperando a sua ligação para falar tudo para você, explicar todos os detalhes do evento e para que você já possa garantir o seu lugar. Então, anota aí na agenda, dia 25 de outubro, 19º Troféu Frutos de Indaiá. Bem, gente, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a nossa convidada de hoje. Ela que não a conhecia até então, mas aqui a conversa nos bastidores rendeu um tanto, viu? Porque muitas vezes a gente falaremos sobre o nosso modelo de negócio de hoje. Ele parece simples, e a grande maioria não tem essa preocupação em saber mais daquilo que está vendendo, confia única e exclusivamente naquilo que recebe para revender. Mas aqui não é o caso. Aqui não é o caso porque, olha, é diferenciado. Estou falando da Água Ibirá. Ela que é vizinha aqui no prédio aqui do Grupo Mais Expressão. Nós consumimos e eles são nossos parceiros, estão vendo aqui, né? Por quê? Tá aí desde quase, vamos fazer a conta aqui, eu sou péssimo em matemática, mas são quase 20 anos aí de uma história que vem crescendo com o tempo, baseado num produto que é completamente diferente do que talvez você consuma aí em casa. Então, preste atenção no papo de hoje, você vai saber mais sobre a Água Ibirá. E para falar sobre tudo isso que eu falei, com a expertise e com uma história, que tem uma história aqui muito rica envolvida também na empresa, está aqui comigo a Sara Souza. Tudo bem, Sara? Tudo bem, pessoal? Vocês aí estão acompanhando aqui o podcast, né? Minha primeira participação. Olha que legal. E hoje a gente vai bater um papo sobre água, porque tem muito a se falar sobre água. Não é verdade? É muito interessante isso, né? Porque, olha, a gente viveu aí
nos últimos anos tem vivido uma questão aí com algumas doenças como a dengue, né? E eu, infelizmente, tive acabei participando aí dessa... E aí, foi até engraçado que na receita o médico falou, beber 5 litros de água por dia. Eu, meu senhor, quem bebe 5 litros de água por dia? Aí bebia 5 litros de água por dia. Sim. Porque é um santo remédio. Mas, Sara, eu queria que você falasse, antes da gente começar a falar sobre os benefícios da Água Ibirá, um pouquinho sobre a história da empresa. Vocês estão aqui na Kennedy há 6 anos, né? É isso? Isso, aqui na Conceição a gente está há 6 perdão, anos. eu tô ruim, eu sou péssimo GPS. Anteriormente a gente estava ali na Vila Brizola, né? Legal. Então a nossa história aí vem desde 2009. A gente começou a empresa bem familiar. A Ibirá foi uma indicação de um amigo que falou que essa água salvou a vida dele. E meu pai, cético na época, falou assim, como que uma água vai salvar uma pessoa? Então ele começou a procurar saber o que era a Ibirá, saber quais eram os diferenciais. E se a gente para pensar, vamos falar de história, né? Uhum. Na época dos bandeirantes a gente fala. A gente, no Brasil, a gente vê muito isso fora. É a fonte da juventude, não é? Vê em filmes com essa temática. Só que os bandeirantes falavam que aquela região ali, Catanduva, Ibirá, São José do Rio Preto, tinham águas que eram a fonte da juventude. Isso falando aí 1800 e bolinha, né? 1700 e bolinha, quando começou a construção das estradas, Exatamente. a exploração do interior do país, O estado né? começou a ser aí... Aquela região, se você for para lá, você percebe que as pessoas são diferentes, fisionomicamente falando, acredito que fisiologicamente falando, você tem uma diferença muito grande, por quê? A água de Ibirá, ela tem alguns minerais essenciais para a nossa saúde em quantidades essenciais. A gente muitas vezes no meio científico fala que a Ibirá ela tem uma molécula de ângulos perfeitos. E o que é isso? Eu tenho vontade de beber só por Exatamente. conta do termo. Quimicamente falando, a gente sabe que a gente é feito de molécula. A gente é feito de átomos, certo? Esses átomos, eles precisam se encaixar, correto? Então, a gente precisa de ângulos. A gente fala, a gente tem um fenol, a gente tem uma ponte de hidrogênio. O que é isso? Nada mais é do que modelos químicos que vão se encaixando e formando moléculas. Aminoácidos que formam proteínas que formam a gente, no final. A Ibirá, ela tem uma molécula de água que a gente fala que os ângulos são perfeitos porque proporciona o encaixe perfeito de outras moléculas. Então, essa água é muito difícil acontecer, eu digo 99,9%, porque a gente não pode ter 100%, né? A gente tem que trabalhar com essa margem, que ela não produz radicais livres. Né? E o radical livre, o que é? Nada mais é do que um elemento químico, um hidrogênio, um fósforo, um estrôncio, que não conseguiu se encaixar naquela molécula. Normalmente, o ângulo não deu certo, houve uma competição por aquele ponto e ele perdeu, e ele vai sair vagando, né? O problema do radical livre é esse, ele sai vagando dentro do seu organismo. Perdido e solitário. Qual que é o problema? É quando ele encontra uma molécula que ele consegue se encaixar. E a partir dali ele forma um elemento novo. O radical livre, ele é um dos principais causadores hoje de câncer. Por quê? Ele vai estar no seu organismo disperso, vai começar a formar moléculas novas, e o perigo é quando essas moléculas estão dentro do sistema da célula. Vamos dizer, você está produzindo proteína lá no seu lisossomo. Aí, de repente, tem uma proteína que ficou meio capenga, assim, e, de repente, foi lá um aminoácido, um elemento diferente e grudou ali. Por quê? Porque ele cabia ali. E, de repente, em vez dela produzir, sei lá, uma molécula de oxigênio para sua célula mitocondrial, ela produziu um enxofre. E aí? Para onde esse enxofre vai? Onde que ele vai se encaixar? Então, o problema do radical livre dentro do seu organismo é esse. É ele se encaixando em lugares, formando moléculas diferentes e desencadeando processos diferentes. A gente tem células que regulam isso. Olha, não é para você estar aqui. Vou te mandar embora, vou te destruir. Seu lugar não é esse. E quando esse sistema falha? Quando esse sistema falha, é onde a gente tem aí várias doenças degenerativas e crônicas se acumulando dentro do organismo. Olha só, que aula, hein, gente?
A Sara não está falando tudo isso com pouca propriedade, não. A Sara é biomédica e o que mais, Sara? Sou biomédica e especialista em vacinas e biofármacos pelo Instituto Butantan. Tá vendo, gente? Não é pouca coisa, não. É que existe, por isso que eu falei, existem revendedores e existe a Ibirá, porque aqui só tem gente fera. Fala um pouquinho mais sobre a composição da água Ibirá. Nós falamos aqui de duas especificidades que fazem a água diferenciada. Eu pedi para você falar quais são. E, mais uma vez, gente, existe água e existe água, tá bom? Você vai achar aí diversos revendedores na cidade, mas nenhuma com todas essas condições, esses benefícios que a água Ibirá traz. É bom sempre deixar destacado isso, porque a gente acha que água é tudo a mesma coisa. Não é. E por que não é? Não é. Eu gosto muito de comparar quem gosta de beber cerveja. Quem gosta de apreciar a cerveja. Se você falar pra ela que marca X é igual a marca Y, ela ri da sua cara e fala assim, não, você não entende de cerveja. E a água é a mesma coisa. A água, ela tem propriedades diferentes a partir do solo que ela é extraída. Ela tem propriedades diferentes a partir da profundidade que essa fonte tá. E principalmente, ela vai ter propriedades diferentes a partir do solo que ela se encontra. Dentro do país, a gente tem inúmeros de solos diferentes. E o solo que vem ali da Ibirá, ele é um solo rico em metais e alguns minerais terrosos. E o que é isso? Ela tem o vanádio. O vanádio é uma grande, vamos dizer assim, é uma chave. Hoje em dia, são raríssimas as águas que ainda contêm vanádio. Por quê? É um mineral que ele é extraído da terra para poder fazer liga de alumínio. Então, ele é usado como um material para dar liga a outro material. Então, você tem muita exploração de vanádio, principalmente no território brasileiro. E esse lugar, onde Ibirá tá, é proibido fazer extração mineral. Então, é um lugar onde a gente vai ter vanádio aí por um bom tempo. O vanádio... Está intocado ali. Está intocado, aquele território, ninguém pode mexer. Muito bom. Ele é um cofator que a gente diz que ele é metabólico e enzimático. O que são esses palavrões? Ele consegue atuar no seu organismo, tanto metabolicamente falando o quê? Sintetizando, ajudando um mineral a chegar no lugar onde ele precisa, uma vitamina a chegar no lugar onde ele precisa, e energeticamente falando, né? Ele consegue operar dentro das células e atuar como um cofator. Cofator é o quê? Você se liga um carrinho com uma caçamba. Ele é o carrinho com a caçamba. E aí ele consegue pôr uma coisa na caçamba dele e levar até onde precisa, porque o caminhão ali quebrou. Então ele vai fazer um backup, certo? Aquele não está funcionando, eu consigo fazer a função daquele ali. E ele é interessante porque ele faz isso com a glicose no nosso organismo. Então, ele consegue pegar a glicose da corrente sanguínea e levar ela ali para o pâncreas, ou pegar a insulina e levar até ela e trabalhar dentro ali, pâncreas, glucagon, insulina e glicose. E isso é bom para quê? Pessoal que tem diabetes. Claro, principalmente. Certo? O diabético hoje ele fica muito dependente da medicação, dependente daquela alimentação rígida, se ele for um diabético tipo 2. Um diabético tipo 1, ele sofre muito com sintomas, a boca seca, a pele seca, dificuldade de cicatrização. E o vanádio ele vai fazer isso. Se a sua insulina não está funcionando bem, ele vai lá, pega aquela glicose e leva para onde ela precisa. Legal. E isso é uma chave. Isso não só falando para o organismo do diabético que está necessitando, mas para o nosso mesmo. Claro. Tem horas ali que a gente come coisas que não deveria ou exagera muito em alguma coisa, você tem um cofator que consegue exercer aquela mesma função. E ela tem também um pH alcalino que a gente fala. Muita gente na internet, você vai ver vários vídeos por aí que fala, não, mas o pH não interfere em nada, não interfere, não. Se a gente for parar para pensar, e se a gente pegar artigos científicos que falam sobre isso, o pH, ele vai ter sim uma consequência para o seu organismo. Tanto que o seu sangue não pode ficar acima de pH 0,36. Se você tem uma variação de 0,03 que o seu sangue pode ficar dentro,
Como você fala para mim que o pH não tem importância dentro do seu organismo, certo? E a parte onde o pH mais vai atuar, falando de água, é no nosso sistema digestório. A nossa boca tem um pH neutro, pH 7. Nosso estômago ali tem um pH de 1,2. O ácido dele, se você coloca na sua mão, ele atravessa para o outro lado. E o seu intestino, ele tem que ter um pH alcalino. Tem que ter um pH por volta de 8. O que que acontece? Hoje a gente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então a gente tem que cuidar do nosso sistema digestório. Sem dúvida nenhuma. Eu falo para vocês, de tanto que eu já li, 60%, 70% das doenças, a origem é intestinal. Ou tá faltando mineral, ou o mineral tá em excesso, ou passou alguma coisa pelo intestino que não deveria ter passado. E isso é fato. E isso, hoje em dia, a medicina se preocupa com o que você come, né? Isso é fato. Claro. O que que acontece? Normalmente, quando você ingere uma comida que já tem um pH baixo, passou pelo seu estômago, quando chega lá no intestino, tá com pH super baixo. Aí o seu intestino tem que fazer o quê? Trabalhar para trazer aquele pH para um pH alcalino para ele trabalhar. Se você insiste muito nessa roda aí, vai chegar uma hora que ele vai falar: não aguento mais, vai do jeito que tá. E aí você não digere bem, você começa a inchar, você começa a ter problemas intestinais, dor de cabeça, problemas pulmonares, gente, porque ele interfere em todos os seus órgãos. Então o pH é importante, principalmente para ajudar a equilibrar o pH de todo o nosso sistema digestório. Muitas vezes a gente nem imagina isso. Acho que a origem do problema são os mais diversos. Sim. Quando os não médicos... presta atenção no que come, ou no que consome, ou no sistema digestório, como você falou. Quando o médico vai procurar, de repente é uma coisinha lá no seu intestino que o seu problema é uma dor de cabeça crônica. Pois é. Estou dando aqui uma matéria que nós fizemos em conjunto aqui já no nosso jornal e portal maisexpressão.com.br, que também atuando em conjunto com o flúor previne cáries ainda, é verdade isso? Sim. Caraca. Todo mundo fala assim, chega lá na loja: eu quero uma água sem flúor. Eu quero... Não, o flúor faz mal para a saúde. Gente, isso é mito. Não é bem assim. Não é bem assim. Todos os minerais, a gente precisa deles. Tanto que é uma coisa engraçada que na faculdade a gente fazia trote, né? Aí, o que a gente fazia? Pegava uma água, desmineralizava ela, tirava os íons dela e colocava lá pro pessoal beber. Ela tem o mesmo gosto da água normal. Porém, o seu organismo não absorve nenhuma água que não tenha sais minerais. E o que ela faz? Gente, ela passa reto. Aí você já imagina o que acontecia, né? Mas era só um trote assim, químico. Só pra você falar, tá vendo como a água é importante pra saúde? E uma água com minerais de qualidade. Tá vendo? Mas ela atua bastante nessa parte óssea, dentária. O flúor é importante, não tem... Hoje, no Brasil, não existe nenhuma água que não tenha fluoreto, porque é característica do nosso solo. Então, a pessoa que procura uma água sem fluoreto, sinto muito lhe dizer, não existe. O que a gente tem que se atentar numa água é o valor de nitrito dela. O nitrito, o nosso solo também é rico, só que tem lugares que tem menos e tem lugares que tem mais. O nitrito, a longo prazo, ele é cancerígeno. Tipo assim, mas tô falando a ingestão, com uma muita ingestão do nitrito. Então a gente fala, uma água que tiver menos quantidade de nitrito é melhor pra gente. Porque a gente não consome só o nitrito na água. E as plantações? E o que a gente come de vegetal? Com certeza. Tá no solo, então tudo vai ter nitrito. Então o que a gente fala, o que você tem que se atentar mais quando você compra uma água, é a quantidade de nitrito. E uma coisa que também é mito é o sódio, gente. O sódio, o pessoal vem pra mim falando: meu Deus, a Ibirá tem um sódio gigantesco, eu vou ter pressão alta. Não é assim que funciona. O sódio, ele é um mineral, um elemento da nossa tabela periódica, e ele só vai fazer mal pra gente quando ele tá ali com cloreto, que ele vai virar o sal de cozinha. Sim. Né? Essas duas ligações, pensam assim, quando elas se juntam, não tem raio na Terra que consiga fazer esses dois se separar. E o senso comum diz que o sódio por si só já é praticamente o... Gente, o sódio é o mineral em maior quantidade que você tem que consumir na tabela de nutrientes.
Por quê? É ele que faz os seus músculos trabalharem. Não é? É o sódio e o potássio. O seu coração bater, ele só bate por causa do sódio e do potássio. O sódio e o potássio é essencial para o funcionamento do seu organismo. Só que o sódio sozinho, por quê? Ele tem que fazer outras ligações. Quando ele tá com cloreto, ele tá assim, ó. Uhum. E ele fala, eu não vou sair daqui. Daqui eu não saio, Daqui daqui eu não ninguém me saio. tira. E aí a quantidade de energia que o seu corpo gasta para tentar fazer isso daqui soltar, é aí que você vai começar a gerar os problemas. Porque às vezes não é na velocidade que ele precisa, certo? Então o sódio é mito. O sódio da água Ibirá, ele é alto por quê? Porque você tem uma água alcalina. Você não alcaliniza, você não tem nada alcalino se você não tiver sal. Só que qual que é a sacada aí? O sal, na composição da Ibirá, ele vira bicarbonato, que é onde você tem a regulação de pH dentro do seu sistema. Tá vendo? Então, assim, existem águas hoje que você faz a adição do sal para alcalinizar. Só que qual é o problema? A mineralização dela não alcança, não é compatível. Então você começa a gerar problema e aquele sal começa a se conectar a outras coisas. Por isso que a gente fala que a Ibirá tem a molécula perfeita, porque não tem adição de nada. Ela sai do solo assim, gente. Então é uma raridade que a gente tem no nosso solo que, juro pra você, tem gente do Japão que vem comprar, tem gente do Canadá, Caramba. Estados Unidos, Europa. Ibirá já exporta água para fora, vende Ibirá para fora, porque é de uma qualidade que as pessoas de fora estão dando valor e a gente em território nacional não está dando. Então, assim, é uma bênção que a gente tem, é um produto que eu já vi diversas pessoas me trazerem amostras de pedra diluída dentro dela, pessoas com feridas que não fechavam, e usava ela utopicamente para ajudar a fechar feridas. Então, assim, o tanto de relato que eu tenho, eu poderia fazer uma lista aqui para você. E eu poderia trazer essas pessoas para você também, porque elas falam e indicam para outras pessoas e falam, gente, eu só mudei a água que eu bebo. Pra gente ter noção do quanto que a água é importante. Sem dúvida. Quando a gente tá com dengue, você pode ficar sem comer. Mas se você ficar sem beber água, você não dura 3 dias. É verdade. E isso é fato. E um segredo que a gente tem, que a gente falava muito com os nossos clientes, é que a Ibirá ajudava muito na hidratação. Na época que o pico da dengue estava maior, entre março e abril, o tanto de gente que veio na loja comprar fardo de água para levar para quem estava internado com dengue. É mesmo. Juro pra você, nunca tinha visto essa quantidade. Porque essas informações chegaram às populações. E eu tenho até um folhetinho que eu explico alguns alimentos que a gente não deve comer quando a gente tá com dengue. Porque a gente alimenta ela. É como se a gente estivesse dando munição para ela, entendeu? Carnes, principalmente proteínas. Você tem que reduzir bastante quando você tá com dengue, porque a proteína para ela é um alimento. Agora, vegetais crus ou vegetais cozidos já te ajuda ali naquela nutrição. E água. Todas as doenças, gente. 5 litros de água por dia. Água. Gente. Muita água. Soube também que a água, atuando em conjunto com o fósforo, previne a osteoporose, que é algo assim que, vou falar que é recente, mas é algo que já há muito tempo tem se discutido, porque cada vez menos a gente consome, infelizmente, os elementos que são necessários para evitar esse tipo de doença. É fato. É fato. Hoje em dia a gente tem vários alimentos, vou citar o principal deles aí, refrigerante, né? Produtos muito gaseificados, com muito açúcar, que o que eles fazem? Tem o cálcio, o fósforo, eles são competidores da mesma ligação. Então, se você tem alguns elementos que estão circulando dentro do seu organismo, que não deveriam, naquela competição eles acabam se saindo melhor. E aí o cálcio não consegue se fixar na molécula, o fósforo não consegue se fixar na molécula, e aí vai fazendo o quê? Enfraquecendo o seu osso, porque o osso, gente, é um tecido. Claro. Ele precisa de nutrição sempre, ele precisa do ferro, ele precisa do cálcio, ele precisa do fósforo. Mas a gente sabe que existem outros elementos, vamos citar, por exemplo, o sal de cozinha. Por que ele aumenta a pressão? Porque ele entra na corrente sanguínea, ele não consegue sair de lá de dentro. E o que o sal faz? O sal atrai água.
Então a água vai sair do seu tecido e vai entrar para o seu vaso sanguíneo, vai aumentar a sua pressão, porque vai aumentar a quantidade hídrica dentro do vaso, e vai causar o processo de pressão alta e vai desencadear um monte de outros processos. Por quê? Porque ele estava no lugar errado na hora errada. A gente exagerou, a gente comeu uma coisa um salgadinho, comeu uma coisa que tinha muito sal de cozinha, porque ele fala lá, rico em sódio. Mas quando você bate o olho aqui na composição, você vê que não é só sódio. Ele se juntou ali com cloreto e ele virou sal. O sal de cozinha normal. Então é a mesma coisa. Quando você tem competição pela mesma chave fechadura que a gente diz, e um cara ele é mais esperto que o outro, ele acaba tirando o lugar do outro. E é isso que acontece. Hoje em dia, o maior número de pessoas com osteoporose são do sexo feminino, justamente porque os hormônios já dão uma dificultada nessa parte do cálcio e fósforo se fixar nas moléculas, mas também nossos próprios hábitos, alimentação, exercício físico, a falta de dormir, e isso tudo vai acarretar a um processo a longo prazo. Então, por isso que a gente fala, saúde, a gente se cuida desde quando nasce. Com certeza. Tá vendo, gente? Eu avisei que nós teríamos uma aula hoje que não seria... Mostraria a todos nós, inclusive eu estou aprendendo muito aqui, que não é só uma água qualquer. Sara, hoje quem vem aqui encontra água Ibirá em quais formatos, vamos dizer assim? Eu tenho todos os tamanhos que você imaginar disponíveis, desde 200 ml, que é aquele copinho, até esse daqui é o de 300, né, que é um conferir aqui, pouquinho 300, gente, olha que maior. garrafinha bonitinha. Essa Ideal daqui, para o seu gente, evento, essa aqui é legal. Né? Muito bom, para criança levar para a escola, é um Isso. material muito resistente, então também ajuda bastante nessa, mães de plantão, eu sei que vocês gostam de garrafas descartáveis de qualidade. Ibirá tem garrafas de qualidade, feitas de materiais de plástico virgem, primeiro uso. Então, são materiais que também são pensados para trazer qualidade. Cor, por que ele é azul? Ajuda a quantidade menor de raio solar e raio UV ultrapassar para a água. Tá vendo? Então, você tem uma durabilidade maior se você coloca em exposição, numa geladeira, num restaurante. A gente já tentou colocar a garrafa com gás vermelha, mas a gente tem um problema que o corante vermelho interage com o gás. Então, se você vê garrafas vermelhas com gás, corra, porque dá interação, gente. Isso é fato. E Ibirá se preocupa muito com a qualidade das embalagens também. Então, tudo que vem para vocês, ó, Ibirá é uma das únicas fontes no Brasil que faz limpeza de garrafão com ozônio. Extremamente caro, uma tecnologia dos Estados Unidos, e ele consegue tirar 99,99% de qualquer coisa que tiver ali dentro que não deixe estéril. Então ele deixa aquela embalagem estéril. A Ibirá se preocupa muito com o acondicionamento também das embalagens. Quem vende Ibirá não vai colocar Ibirá junto com um cachorro, junto com gás. É padrão, você nunca vai ver isso acontecendo. Nós somos a única loja da cidade que tem baú fechado, que a gente leva a água sem tomar raio de sol para sua casa. Por mais que o trajeto seja curto, mas a gente quer proporcionar a melhor experiência para o nosso cliente. Então a água ela não deveria nunca, em hipótese nenhuma, andar no sol. Por quê? Porque a embalagem, gente, PET, ela precisa de químicos para ser feita. E um dos principais químicos é o bisfenol A. E o bisfenol A, ele só é liberado naquele produto a partir do calor. O contato com o calor. Então, se você tem embalagens que andam durante o dia inteiro no sol, que andam no sol, aquele produto que você está consumindo tem bisfenol A. Isso é cancerígeno a longo prazo. O próprio sabor, né? Acaba influindo, né? Totalmente. Aquele sabor... Você fica com gosto de plástico. Sabe quando você bebe uma coisa e tem gosto de plástico? É isso. Legal. E para as pessoas saberem também, então, tem galões de 10 e 20 litros. 10, 20 litros, 1,5 litro, 7 litros, 510 com e sem gás. Não interessa o tamanho. Não interessa o tamanho. Se você estiver procurando, a gente acha para você. Que legal. É interessante porque em casa, por exemplo, a gente consome essa água de galão há muito tempo. Aquela questão de... tudo bem, os mais antigos, vamos dizer, os mais experientes gostavam daqueles... filtros de barro. Filtros de barro e tudo mais. Mas você acaba
E pela própria praticidade, né, Sara? Você está ali, virou o galão, já está ali. Mas, mais uma vez, não é qualquer água que serve, viu, gente? Então, tem que procurar saber tudo isso que a Sara nos passou aqui. Aliás, foi uma aula, viu? Aqui, eu achei maravilhoso. E para curiosidade... Confesso que eu nunca achei que tinha tanta coisa assim. A ibirá, ela tem interação com o barro. É mesmo? Ela gera umas coisinhas muito diferentes, branquinhas, parecem uns cristais assim, que é a interação de vanádio com o barro. Lembra que eu falei que o solo é terroso e ferroso? Sim, sim. O vanádio é um ferro, ele é um mineral metálico. Quando ele entra em contato com o barro, que é terroso, eles produzem outra coisa. E aí o barro começa a sair uns cristais. Fica lindo, mas não pode pôr ibirá no barro. Não pode, gente. Não pode. É bom. É bonito, mas não consuma. Bacana. Olha, Sara, sem nem mais o que falar de água ibirá, eu acho que se você está nos assistindo aí, não se convenceu ainda a pelo menos experimentar, vem aqui, conversa com a Sara, com a equipe da Ibirá, está todo mundo aqui à sua disposição para que você saiba mais sobre esse produto que vocês já perceberam que é diferenciado, venham. Quem quiser saber mais, quem quiser vir aqui conhecer, quem quiser... sei lá, talvez ler mais algumas informações, saber um pouco mais como faz, Sara. A gente tá aqui na Avenida Conceição, número 215, ó, lado a lado com o Jornal Mais Expressão, Coladinho. viu? Vem tomar uma água, depois você vem aqui falar com o pessoal, já fecha a sua mesa para 25 de outubro, Jades e Jadson, não é mesmo? Já aproveita e já faz isso. Aí, lá na loja, eu tenho página do Facebook, você encontra como Ibirá Indaiatuba. Ibirá Indaiatuba também no Instagram. Lá sai publicações todos os dias, eu tiro várias curiosidades. Pode mandar sua pergunta lá via direct, a gente pergunta, faz vídeos e coloca lá para você. Sobre flúor, vanádio, pH, sódio, o que você quiser. E também tem os telefones, mas eu vou passar aqui o telefone que é o WhatsApp, que às vezes por mensagem o pessoal gosta mais. Claro. Que é o 199-9613-9978. Nesse telefone você pode tanto ligar quanto mandar um WhatsApp, pode fazer pergunta por lá, pode falar, quero ver a foto do galão. Eu mando a foto do galão para vocês. Fiquem à vontade. A gente fala que Ibirá é uma família e a gente atende você como uma família. Tira todas as dúvidas que você tem. Deu um probleminha lá na sua casa, você quer saber, a gente vai até você. Então a gente está sempre disponível para tirar todas as dúvidas e atender todo mundo da melhor forma possível. Muito bem. A equipe aqui, gente, passou do dia gritando bom dia, lá até assusta o pessoal muitas vezes na loja, mas a verdade é que a gente vê que, olha, é o tempo todo os entregadores indo e saindo, e isso só comprova a qualidade do produto e como o Indaiatuba tem cada vez mais abraçado a Ibirá, né? Sim, aqui o pessoal já está pensando muito na saúde e menos em gastar dinheiro com outras coisas. Então, a gente foca na saúde, porque se a gente não tem saúde, gente, não importa a quantidade de dinheiro que a gente tenha, a gente nunca vai ter uma vida plena. E se for para focar em saúde, Sara, nada melhor do que começar com aquilo que a gente obrigatoriamente precisa ingerir todos os dias. Eu falo, o nosso corpo é 75% água. Exato. Por que você ainda não escolheu uma água de qualidade para o seu organismo? Está perdendo tempo. Então, vem para cá, faz uma visita aqui a Ibirá, liga, manda mensagem aqui no telefone que a Sara mandou, vai estar aqui embaixo também para você conferir. E, acho que depois de tudo isso que a gente conversou, de tudo isso que a gente falou, não resta dúvida, a melhor opção está bem aqui, do ladinho do Grupo Mais Expressão. As duas melhores opções estão aqui na Conceição. Então vem aqui, faça uma visita, vem falar aqui, vamos levar um papo com a Sara, com a equipe, já faça o seu... Eu acho que fica aqui o desafio, né, Sara, das pessoas virem, experimentarem... Venham conhecer, tirar suas dúvidas, Exato, perguntar. Eu, antes de vir pra cá, gente, tinha uma nutricionista que tava lá na loja, que ela soube da água Ibirá e ela veio e falou assim, não é possível, todo mundo me fala dessa água. Eu até atrasei um pouquinho, porque eu tava conversando com ela. Imagina, tá? Sempre em tempo. Então é isso, gente. Vamos terminando aqui mais um Gente de Expressão. Lembrando, né? Vou fazer aqui o nosso merchan. Todas as sextas-feiras, nos principais pontos da cidade, em alguns condomínios, padarias, vá e retire a sua edição do Mais Expressão. Afinal de contas, tudo que você precisa saber sobre Indaiatuba, região, está aqui. E também temos aqui também matérias especiais com nossos clientes, nossos parceiros. E, gente, como você já sabe,
Aqui só tem gente de expressão, então os melhores estão aqui, tá bom? É isso, Sara, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, pessoal, e espero que vocês apareçam na loja, tirem suas dúvidas. Estamos aí para ajudar todo mundo, Isso aí. sempre que precisar. Venham. Vai acabando aqui então mais um Gente de Expressão. Obrigado por nos acompanhar e em breve voltamos com mais uma entrevista no nosso podcast. Obrigado e até a próxima. A atual legislatura da Câmara de Indaiatuba acaba de completar 100 dias. E foram 100 dias de muitos projetos e realizações que contribuem para o desenvolvimento da cidade. A votação de projetos importantes para Indaiatuba começou na sessão de posse, já com a aprovação de 2 projetos do Executivo. Nos primeiros 3 meses do ano foram apresentadas quase 900 matérias, entre projetos de lei e indicações. Entre as mais importantes, destacam-se a liberação de mais de R$ 1.400.000 para entidades e o Refis, que ajuda o contribuinte a renegociar dívidas com a Prefeitura. A Câmara também criou o projeto Mulheres que Inspiram, programa que vai promover ações de orientação de saúde, qualidade de vida e empreendedorismo para cidadãs de Indaiatuba. Semanalmente, a Câmara vem promovendo reuniões setoriais que debatem assuntos relevantes com diferentes setores da sociedade. Foi nesses encontros que a Casa discutiu a questão da dengue, as soluções para os moradores em situação de rua, os problemas urbanísticos de Indaiatuba e as demandas dos aposentados da Prefeitura. Nesses 100 dias, tudo o que acontece no município passa por aqui. Existem muitas iniciativas de vereadores para a administração municipal. Então, mais de 700 matérias, entre indicações e projetos de lei, passaram pela Câmara Municipal nesses 100 dias. A gente tem feito reuniões setoriais aqui na Câmara. Fizemos com engenheiros, fizemos com advogados, fizemos com um grupo de servidores aposentados da Prefeitura, que estão sendo muito produtivas. O cidadão vem participando cada vez mais da atividade parlamentar, encaminhando dezenas de sugestões legislativas e administrativas para a ouvidoria da Casa. O Legislativo segue atuante nos debates regionais. No Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, nossos vereadores ocupam funções de destaque nas comissões permanentes mais importantes, representando uma população de mais de 3 milhões de habitantes. E a Câmara encerra os 100 dias com uma excelente notícia: a adoção da energia fotovoltaica, que substitui a matriz energética do Palácio Votura por uma fonte limpa, renovável e sintonizada com a pauta ambiental. E vem mais por aí. Acompanhe o trabalho da Câmara, participe e se informe pelos canais oficiais do Legislativo. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania.